Senhor. Esse é o tempo, amado, de que os justos serão separados dos injustos. Você não está na igreja apenas para receber uma palavra e se sentir paz, e sentir confortável, e sentir alegria. Sabe que nós precisamos vir para a igreja também para nos consagrar ao Senhor, para nos santificar para o Senhor. Aleluia. O fato de você vir para a igreja, amado, tem que haver no seu coração o desejo de ser santificado para o Senhor. Você precisa querer crescer para servir ao Senhor e não servir mais aos seus próprios interesses. Você foi arrancado da escravidão do pecado, você foi arrancado dos seus conceitos para agora servir ao Senhor, para ser prisioneiro do Senhor. Não é mais para servir a sua vontade. Ainda que doa na sua carne algumas vezes, vai doer na sua alma, nas suas emoções algumas vezes, mas você tem que ser como o apóstolo Paulo, prisioneiro no Senhor. Você vai ter que superar essa carne, você vai ter que vencer essa carne, você vai ter que vencer esses conceitos. Amém? Muitas vezes as pessoas estão procurando uma igreja onde elas se sintam muito agradáveis, ou elas se sintam muito confortáveis, ou elas se sintam muito em paz e muito cheias de alegria. Mas, irmãos, nós somos chamados para ser prisioneiros do Senhor. Nós somos chamados também para sofrer pelo Senhor. Se você é cristão e não está sofrendo perseguição, tem algum problema de defeito de fábrica aí. Você tem que sofrer perseguição, faz parte do chamado cristão. Pessoas não vão gostar de você gratuitamente no seu trabalho, no seu ambiente de vizinhança, só porque você carrega o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E você precisa se submeter a esse Espírito para deixar que ele te santifique e te deixe cada dia mais aprimorado para esses dias, cada dia mais preparado para você andar por fé e não por vistas, para você viver uma vida de fé e não de vistas. Amém, querido? Então, muitas vezes as pessoas pensam que a gente prega sobre fé e viver uma vida de fé, que nós somos super crentes ou que nós somos insensíveis. Não, querido. É porque você precisa viver uma vida de fé. O meu justo viverá pela fé. Apóstolo Bud disse, alguém falou para o apóstolo Bud quando ele começou a ministrar lá em Campina Grande, que ele sempre falava sobre fé, e as pessoas começaram a reclamar da ministração dele. Apóstolo Bud, o pessoal está reclamando porque o senhor só prega sobre fé. E aí ele respondeu, falou, não, quando eles passarem pela situação, eles vão me lembrar de mim, eles vão ver que é necessário pregar sobre fé e ouvir sobre fé. Amém? Às vezes você está reclamando do feijão com arroz do papai e da mamãe, mas é esse alimento que está nutrindo você, e que está mantendo você de pé e mantendo você forte. Você está entendendo? Então, muitas vezes nós estamos querendo algo muito rebuscado e não estamos vivendo nem o simples, nem o básico daquilo que já era para estar vivendo. Nós não estamos conseguindo nem exercer fé em dizimar e ofertar mesmo na escassez. Você está comigo? A gente precisa, então, romper com esses limites. Quando chegou a pressão, não, agora eu não posso mais. Não, é aí que você é provado e viver pela fé, andar pela fé e não pelo que está vendo. Amém? Então, ser o prisioneiro de Cristo, de fato, irmãos, é algo que tem que chamar a nossa atenção. Eu não tenho mais que viver em busca de prazeres e de dias, né? Maravilhoso. Vou reinar em vida. Sabe como é que eu vou reinar em vida? Andando de fé, confiando em Deus, com a minha alma sossegada, com a minha alma quietada, com a minha alma descansando na verdade da palavra, na fidelidade da palavra, na presença do Espírito Santo. A tribulação está lá fora, mas dentro de mim está em paz, porque o príncipe da paz habita dentro de mim. Aleluia! Sabe, irmãos, nós passamos pelo Covid, eu gosto de falar isso para vocês, porque isso é um testemunho de fé. Quando chegou as notícias do Covid, de fechar igrejas e de tudo mais, a primeira nota que veio no meu espírito, não apareceu um anjo, não apareceu uma visão ensolarada, veio uma nota apenas no meu espírito: paz. E essa paz que transcende todo entendimento, esse shalom, que é essa nota de paz no meu espírito, ela vinha carregada de poder e de unção, que dava para mim o entendimento seguinte: ninguém vai perecer, tudo vai ficar bem, e vocês vão passar em paz. Era só isso, uma nota de paz. E se vocês lembrarem, eu falei isso durante as ministrações em vídeo, e continuava declarando isso. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração paz. E essa simples nota de paz, ela é segurança para mim, de que tudo vai ficar bem. E de fato, tudo ficou bem. E de fato, nós
de maneira extraordinária, nós fizemos reformas no prédio. 2 salas lá em cima. No tempo de Covid, tempo de igreja fechada. Tempo que outras igrejas estavam fechando as portas, porque os membros simplesmente debandaram, os membros acharam, porque não estavam congregando, que não deveriam mais dizimar, ofertar. Eu tomei conhecimento de pessoas que faziam manutenção aqui no ar-condicionado e comentaram esse assunto comigo. De igrejas que fecharam, de igrejas que não estavam conseguindo honrar os seus compromissos, porque os membros daquela igreja, eles não entenderam que eles faziam parte de uma família e que estava envolvido com um propósito e com um projeto divino. Eles achavam apenas que eram frequentadores de uma igreja ou que só poderiam pagar por aquilo que eles estavam recebendo. Não, amados, o seu dízimo você não está pagando o que você está recebendo. O seu dízimo você está devolvendo para o seu Pai a sua gratidão, porque Ele te tirou da escravidão do pecado. Você era escravo do pecado, você era escravo de Satanás, você estava no inferno, Ele te tirou do inferno e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você entende isso, amado? Quando você nasce de novo, quando você confessa Jesus como seu Senhor, você não está aderindo a uma religião, a uma igreja, a uma denominação. Você está confessando Jesus como Senhor, você está nascendo de novo. Você está sendo inserido na família de Deus. Irmão, você foi inserido na família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você é nascido de Deus, irmão. Você tem o sangue de Jesus correndo nas suas veias. Aleluia! Isso é motivo de alegria, isso é motivo, amado, da gente realmente honrar o nosso Senhor e fazer como Paulo. Eu sou prisioneiro do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Aleluia! Eu não ando mais pelo que eu tenho, pelo que eu vejo, pelas possibilidades, pelo confortável. Eu ando agora pela fé no meu Senhor, no meu Salvador. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Dou a quem doer. Vou falar a palavra dEle. Amém, amado? É isso que nós, crentes, cristãos, nascidos de novo, filhos de Deus, temos que tomar posse, temos que ter consciência. Ah, querido, eu não ando mais pela história da Bíblia, eu não ando mais pelo que a teologia diz, eu não ando mais porque disseram que é assim ou que é assado, eu ando porque eu tenho uma nota no meu interior, que eu sou filho, e que confirma dentro de mim o Espírito, você é filho, você é meu filho, você é abençoado para abençoar a outras pessoas. Aleluia! Ele nos ungiu, irmãos, a cada um de nós. Nós somos ungidos, cada um de nós. Não é só o pastor, não é só o ministro dos 5 dons. Nós somos ungidos, amados, com o Espírito Santo de Deus, para desfazer as obras do diabo nessa terra. Aleluia! Sabe, irmãos, aqui em Atos capítulo 20, aqui eu estou lendo na versão NVT. Eu lendo esse texto, me chamou a atenção o apóstolo Paulo. Eu gosto de apóstolo Paulo, como ele passa por situações, vence, não para, não desiste. Não é verdade? Veja Atos 20, verso 17. Por isso, em Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Apóstolo Paulo estava ali e passou por Éfeso. E olha só, ser prisioneiro de Cristo é isso. Ele queria ir para Roma, mas o Espírito disse, vá para a Macedônia. Ele queria ir para outro lugar, mas o Espírito disse, não, vá para lá. Entende, amado? Você não vai mais na sua mente, não é do jeito que você quer, não é porque você não gosta mais do cabelo do pastor, amém? Eu cansei desse penteado do pastor, agora vou mudar de igreja, quero um pastor com os cabelos encaracolados. Não é nada disso, irmão. Você tem que obedecer ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina dessa maneira. Apóstolo Paulo, ele queria ir para outro lugar, mas o Senhor deu uma visão para ele, um homem macedônio, chamando para que ele fosse para a Macedônia. Ele vai para aquele lugar, ele fica 3 anos ali, e ele passa por aquele período naquele lugar, porque ele entendeu, eu sou prisioneiro de Cristo, e eu preciso estar onde o Espírito manda eu estar. Está doendo na minha carne, está doendo na minha alma, está doendo no meu ego, nas minhas emoções, mas eu tenho que estar onde o Senhor mandou eu estar, porque eu sou prisioneiro de Cristo agora. Eu preciso cumprir esse tempo, eu preciso cumprir essa fase, eu preciso entender o que está acontecendo, amém? Então Abraão não desistiu, ele ficou 25 anos ali andando pela fé. Aleluia! E Paulo vai e faz uma reunião com os presbíteros de Éfeso agora. Faz uma reunião, né? Reunião de pastores, uma conferência de pastores, conferência de ministros, vem cá, vamos conversar. E ele fala, quando chegaram, ele lhes disse,
vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Aleluia! Olha que lição que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Ele faz uma reunião com os pastores, ele está se despedindo dos pastores, ele implantou igrejas ali na Ásia e estava falando agora ali em Éfeso, olha, vocês vão ficar aqui e vocês precisam entender essas coisas agora, pastores. Vocês vão cuidar do rebanho. Então, presta atenção. Eu fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Aleluia! Humildemente e com muitas lágrimas. Não foi com conforto, como nós estamos, graças a Deus, no ar-condicionado. Estamos vivendo tempos melhores, não é? Devemos produzir mais, não é? Não é não? Estamos vivendo tempos bons, cadeira confortável, acolchoada, aleluia. Você sabe que tem gente que não vai para a igreja onde o banco é de madeira? Eu conheci uma pessoa assim, não, o banco é muito duro, dá a minha coluna e tal. Então, vão lá na igreja que lá tem uma cadeira acolchoada para você acomodar a sua coluna e ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus cuida de todas essas coisas para alcançar as pessoas. Deus é bom, não é? O Senhor, o Eterno, Ele me ensinou isso. Ele falou, não, tem que oferecer o melhor para as pessoas, para que elas venham para receber a palavra. Deus deu o melhor para nós. Deu Jesus Cristo. Como Ele nos ama, hein? Amém? Como Ele nos ama. E o apóstolo Paulo, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas, chorando nas madrugadas, orando em intercessões, em gemidos inexprimíveis, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia! Sabe, querido, Cristo tem que ser formado em você, Cristo tem que ser formado no seu filho, na sua família, e não vai ser por imposição, nem por briga, não é pela sua força, não é pela obra do seu braço, vai ser pelos seus bastidores, em gemidos inexprimíveis, chorando e apresentando a sua carne diante do Senhor. Pai, eu estou com vontade de ir lá, pegar as orelhas dele e puxar ele pelas orelhas, mas, Senhor, estou aqui para me render ao Senhor, para submeter essa minha carne ao Senhor, porque eu quero essa carne amansada, eu quero essa carne submissa, eu quero essa carne sujeita ao meu espírito, porque não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, porque Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, que agora eu submeto a minha carne, a esmurra meu corpo, até que Cristo seja formado, amém? Ele submete o corpo dele para que ele possa exalar a Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, glorificar a Jesus Cristo. Aleluia! Nós não estamos aqui para fazer seguidores de uma religião. Amém? Nós não estamos aqui para encher essa igreja com religiosos, cheio de regrinhas, de uso e de prática, só na superfície, só mostrando que é prático. Não, Deus quer o seu espírito por completo. Ele quer essa carne mortificada. Aleluia! Não adianta você fazer cara de santo, de cara de piedoso. Amém, irmão? Não adianta você chegar aqui, e por dentro ser um sepulcro caiado. Ele quer tratar isso com a gente. Aleluia! Nós só vamos crescer, nós só vamos avançar como nós permitimos que essa carne não domine mais o nosso homem interior. Mas é esse homem interior que precisa nos dominar, que precisa nos governar. Amém, irmãos? Esse homem interior que precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Sabe, irmãos, às vezes eu visito algumas famílias que não são daqui, são de outro lugar, de outro pastor, para você não ficar procurando, deve ser aquele dali. Aí, irmãos, pessoas que não têm o Senhor ainda, pessoas que não têm Cristo. E o Espírito Santo começa a chamar a minha atenção. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo. E a gente vê que aqueles que têm Cristo têm a vida organizada, têm a vida decente. Você fala, você cumpre os seus contratos, você paga as suas contas antecipadamente. É ou não é? Porque você é crente, porque você carrega um nome, que é sobre todo nome. Aleluia! Amém? Você não se envergonha de chegar lá e falar assim, olha, eu não estou podendo pagar agora, eu não vou me esconder de você não. Amém? Eu não estou podendo pagar agora, mas eu vou pagar. Amém. Entende, amado? Isso é hombridade, isso é você representar a Cristo. Crises acontecem em qualquer um. O que você não pode é ficar se escondendo. Lá vem o meu credor. Mudou de rua, mudou de endereço. Entende, amado? Não, você tem que enfrentar. Porque você é da fé, você enfrenta. Amém? Os da fé enfrentam. Os da fé não retrocedem. Nós não vivemos uma máscara, amado, de religiosidade.
Nós somos verdadeiros, somos autênticos. Aleluia! Então, Paulo, quando ele fala aqui humildemente, com muitas lágrimas, ele está falando para nós o quê? Que, de fato, nós precisamos nos render a Cristo, ser prisioneiro de Cristo e sujeitar essa carne, porque ela nada aproveita. Amém? Veja que ele fala que, olha, eu suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Onde Paulo ia, estavam aqueles caras, os judeus, amados, perseguindo os religiosos. Eles perseguiam Paulo por inveja, por ciúmes, porque Paulo realizava milagres, operava maravilhas através do Espírito Santo de Deus. E eles ficavam com inveja disso, porque a multidão estava seguindo Paulo. E Paulo tinha que suportar as intrigas. Era interessante quando você vai lendo lá nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, que quando ele ia para determinada cidade, ia um grupo de judeus seguindo ele, só para causar intriga, só para causar confusão. Só para querer apedrejar, jogar ele na prisão. Tinham 40 homens articulados para, numa oportunidade, matar Paulo. Você veja que intrigas que Paulo passava. Você entende, irmãos? Então, mas esses caras aqui, esses judeus, eles não eram nascidos de novo. Eles não eram da família de Deus. Entende? Eles eram o povo escolhido de Deus, mas quando Paulo diz em Romanos 10:1 que eles adoravam o Senhor, mas sem entendimento. Então veja agora, irmãos, nós como crentes, como cristãos, nós estamos vivendo um tempo em que pessoas, e que situações, e que redes sociais, e que várias mensagens, e fake news, estão jogando contra os crentes. Crente se colocando contra o crente. Crente criando lá entra numa rede social e faz um comentário contra um crente, contra um pastor, contra um ministro, seja de qual denominação ele for, irmão. Irmãos, eu estou chamando a sua atenção para que você não quebre princípios e traga dano para a sua vida espiritual. Amém? Não entra nesse meio não entra nesse caminho não, irmãos. Sossega. A Bíblia diz que aquele que controla a sua língua, agora controla a língua e controla os dedos também. Na revista atualizada. Aquele que controla os seus dedos nas redes sociais. Amém? Controle os seus dedos, pare de fazer comentários, amados, de que você não sabe. Porque eu estou crendo que Deus vai começar a levantar os João Batistas, os Elias, para começar a pregar a verdade. E de repente você vai estar se levantando contra Elias e contra a unção profética. Entende, amado? Aqueles que são profetas, que são prisioneiros do Senhor, e sabe que a unção vem sobre ele, e começa a queimar no coração, e constrangê-los, e fazê-los falar a verdade, porque se eles não falar, eles ficam enlouquecem, não é assim, profetas? Começa a queimar o coração e começa, parece que vai explodir. É assim, irmãos. Quem tem o Espírito Santo passa por essas coisas. Então, queridos, olha, Verbo da Vida da Asa Sul. Eu sou pastor Verbo da Vida da Asa Sul. Estou falando com a comunidade do Verbo da Vida da Asa Sul. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja crente. Amém. Não faça comentários contra pastores nenhum, denominações nenhuma, igreja nenhuma. Seja crente, irmão. Você não sabe o que ele está sendo chamado para fazer. Você não sabe as perseguições que ele vai sofrer, as prisões, as cadeias. Você está do lado de cá, irmão. Você é da família de Deus. Amém? Você é da família de Deus. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito de Deus. Você precisa entender isso. Você não pode mais julgar segundo a sua mente, o seu conceito, a sua carne, achar que a pessoa está agindo errado. Se você acha que ele está agindo errado, ore por ele. Vá fazer como Paulo, humildemente, em lágrimas, chorar por ele até que Cristo seja formado neles. Você vai ver que o Espírito vai falar com você, irmão. Porque eu já passei por essa fase de apontar o dedo para pastor. E eu fui para o quarto orar pelo pastor, que eu estava apontando o dedo. E aí Deus me mostrou onde é que estava o problema. Vai falar com Deus. Apresenta suas razões para Ele. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. A nossa mente está sendo renovada de glória em glória. Nem tudo é da forma como você vê. Os da fé não se movem pelo que vê. Amém? Então veja, Paulo suportando as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Os judeus não eram crentes, amém? Ele estava suportando perseguição daqueles que não eram crentes, amém? Muitas vezes nós estamos suportando aqueles que são crentes, é ou não é? Ou é só eu que estou suportando? A gente tem que suportar, amém?
A gente tem que ir lá, Paulo fala isso na palavra, não só, é bíblico, amado. Paulo fala, de novo, sinto as dores de parto de vós, com gemidos inexprimíveis, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia! O Senhor está nos lapidando, está nos ajustando no amor. Amém? Então Ele vai nos chamar lá para o bastidor, lá para o momento de oração, para o momento de intercessão, para a nossa carne ser rendida a Ele, para nós orarmos até que os nossos amados, a nossa comunidade, a nossa igreja, os nossos queridos, os nascidos aqui, os que congregam aqui, sejam formados em Cristo. Aleluia! Deus faz isso com o pastor, Deus faz isso com os profetas, Deus faz isso com os 5 dons ministeriais. Ele levanta os 5 dons ministeriais para enxergar além do que aqui as ovelhas não estão enxergando ainda. Para ele trazer o ensino correto para ajustar todos nós. Amém? Então vem o ensino da palavra, vem a oração, vem a intercessão, vem o pedido para que o Espírito Santo ilumine o vosso entendimento, como o apóstolo Paulo lá nas suas orações em Efésios, no capítulo 1, no capítulo 3, em Colossenses capítulo 1 também, ele está orando para que a igreja receba a revelação, receba a vontade, o pleno conhecimento da vontade do Senhor, receba a sabedoria que vem do Senhor. Amém? Amém. Nós precisamos então orar por nós mesmos por isso, precisamos orar uns pelos outros para que nós estejamos recebendo a revelação do pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade para a minha vida, para esse tempo. Aleluia! Vale a pena ser prisioneiro do Senhor, vale a pena confiar no Senhor. Então, Paulo estava suportando provações de judeus. Não era provação de crente, não. Aleluia! Crente tem que estar junto, somando, cooperando, fortalecendo o corpo. Amém? Unidos, promovendo o corpo de Cristo, promovendo o reino. Aí ele diz, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Aleluia! Mesmo ali sobre perseguição, sobre aqueles judeus, quando Paulo descia de uma cidade de Icônio para outra cidade, para Éfeso, ali na região da Grécia, ali, ele descia de um lugar para outro, os judeus, aquele grupo dos judeus ia acompanhando. Não era para ouvir Paulo, não. Eles não estavam interessados na palavra, eles não queriam se converter, eles iam acompanhando só para perseguir, só para maldizer, só para criar confusão. Eles estavam ali infiltrados para criar confusão, infiltrados para criar discórdias no meio dos judeus. Anunciei uma única e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Entende isso? Jamais deixamos de falar aquilo que nós precisamos ouvir. Então, falando das famílias, que eu visitei algumas. Famílias que ainda não têm Cristo bem consolidado na sua vida. Às vezes até mesmo nós, cristãos, ainda estamos passando por isso, por deixarmos nos intimidar com alguma sugestão de achar que nós não devemos intervir. Deixa eu falar para vocês, meu irmão, minha irmã. O assunto é sério. Você precisa a cabeça do lar, sacerdote do lar, varão, Adão. Você foi chamado para guardar o seu lar. Amém, varão? Você foi chamado para cultivar e guardar o seu lar. Você é homem. Amém? Ouça isso. Você é homem. Amém? E como homem, você é o líder da sua casa. Amém? Você é que vai ter que dar as ordens, organizar as coisas ali. Amém? É você que fala assim, filho, vamos para a igreja agora. E quando estiver debaixo do seu teto, ele está debaixo da sua autoridade. Filho, nós vamos para a igreja agora. Você mora aqui debaixo do meu teto. Amém? Vamos para a igreja porque você tem que congregar. Aleluia! É melhor você trazer ele com a cara moada para cá, arrastado, do que você deixar ele em casa, Jesus voltar, você subir e ele ficar. Você está comigo? É melhor você puxar ele para cá, mesmo ele com raiva, mas você traz ele para a igreja, fala, você vai, porque uma hora o Espírito Santo vai tocar nele. Uma hora a palavra vai chegar no coração dele, querido. Você é pai, você é mãe, você é autoridade sobre a sua casa. E eu estou te falando isso porque nessa semana o Espírito Santo me chamou a atenção para isso. Então, vamos começar a vacina aqui. Amém? Se aqui foram os vacinados, já vão estar imunes para alcançar os outros. Queridos, isso é sério. Eu creio o seguinte, quando o Senhor está falando algo para nós, é para a gente considerar.
para depois você não chorar porque o seu filho não veio. O que é que eu fiz de errado? Você se intimidou. Você perdeu a autoridade do seu lar. Disse? Entendeu? Pegou? Foi só isso que você fez. Você se deixou intimidar e perdeu a autoridade do seu lar. Aleluia. Paulo está falando aqui, ó, jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Isso está escrito na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 20. Amém? Bíblia é para você ouvir, você ler e você colocar em prática. Não é para você ver e falar, isso era para o apóstolo Paulo que estava passando por esse caminho. Não, isso é para mim, é para você e para cada um de nós. Se você quer a sua casa em ordem, organizada, você precisa gerenciar a sua casa. Você precisa começar a colocar as coisas em ordem dentro da sua casa. Você precisa colocar as coisas em princípio. Que negócio é esse de criança mandar no pai, mandar na mãe, bater na cara do pai, bater na cara da mãe? Não é porque ele é lindinho e a psicologia de hoje moderna diz que o lindinho pode fazer isso. Negativo, irmão. Negativo, não tem essa lindeza não. Você é regido pela palavra de Deus, você é prisioneiro de Cristo. A palavra de Deus diz que você precisa falar o que ele precisa ouvir e trazer ele para a igreja. Traga quando é adolescente, traga quando é jovem, traga quando é criança. Está debaixo do meu teto, você tem que vir. Porque a responsabilidade é sua. Estou falando, amém? Amém. A responsabilidade é sua porque os filhos são herança do Senhor. Amém? É você, lindão, que vai prestar contas diante do papai daquilo que você foi negligente. Pastor Wellington vai prestar conta diante do papai daquilo que ele deixou de falar. Se o Espírito, ele não precisa gritar comigo, não. Ele está me mostrando algumas coisinhas, eu tenho que falar. Amém. Ai de mim se não faço. Amém? Ai de mim se me calo. Quando ele me dá uma nota, tanto nota de paz como nota de alguma coisa, faz uma reunião com a liderança, corrige isso daqui. Ai de mim se não obedecer, irmão. Ai de mim se pensar, não, é coisa da minha cabeça. Vou deixar isso para depois. Não, eu já aprendi. Se ele falou, tem que ser rápido. Seja rápido para corrigir, seja rápido para alinhar, seja rápido para ajustar, seja rápido para chamar para perto. Aleluia! Amém, igreja? Nós estamos aqui como igreja para aprender a viver como igreja. Esse mundo precisa ver que a igreja, ela é referência para esse mundo. A minha casa é referência, o meu casamento é referência, a criação dos meus filhos é referência. Eles precisam ver os meus filhos como filhos bem educados, filhos bem instruídos, filhos que são sucesso, filhos que correm a carreira, filhos que estão galgando os primeiros lugares. Aleluia! E deixa eu te falar que não é na sua força não, é simplesmente na prática da verdade, é simplesmente você cumprir os princípios, é simplesmente você ouvir o Espírito Santo e obedecer. O Espírito Santo falou, corrige, corrige agora. Deixa ficar chateado de malzinho um mês, uma semana, corrige agora, alinha agora, ajusta agora, ensina a palavra agora, coloca ele para a escola agora, coloca ele para a igreja agora, compromisso primeiro com a igreja, compromisso primeiro com o Senhor, agora. Amém, igreja? Depois não adianta chorar pelo leite derramado, irmão. Irmão, em nome de Jesus. Nós estamos com uma equipe de líderes aqui, de pessoas interessadas na sua vida. Nós temos jovens, líderes de jovens interessados em jovens, que oram, que choram, que intercedem por jovens. Nós temos adolescentes, irmãos, líder de adolescente aqui como o Lucas, que ele chora, que ele ora, que ele intercede pelo seu adolescente. Aí você vai, culto de domingo, não, bichinho, está cansado, bichinho, fica aí, bichinho. Irmão, você está abrindo uma cova, você está abrindo uma brecha na sua vida. Na hora que você quiser chamar ele para ir para a igreja, ele não vai querer mais ir. Porque ele falou, não, papai deixou eu ir, papai deixou eu ficar. Aleluia! Não, filho, não vai para a escola hoje não. Você está cansado, dorme até mais tarde. Aí quando chegar o tempo de mercado de trabalho, não vai não, precisa não. Aí chegou lá, no dia seguinte o patrão, eu não estava cansadinho, papai pediu para eu ficar em casa, eu não vim trabalhar hoje. Então, queridão, tchau. Entende, amado? Você está preparando ele para a fase adulta. E é dia após dia. Não ceda 1 milímetro. Apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, olha só, humildemente, com muitas lágrimas, anunciei, jamais deixei de dizer o que vocês precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário
que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Olha aí, irmãos, que boa mensagem para você pregar para os perdidos. Aleluia! Que está um discurso agora romanceado do amor. Não, deixa assim, deixa como está, vinde como estás. Não é assim, não. É necessário se arrepender, é necessário se voltar para Deus, e é necessário você ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Não, é a coleguinha, é o coleguinho, é o não sei o que fica em casa. Não. É necessário se arrepender, é necessário confiar em Jesus Cristo, é necessário se voltar para Deus. Sem isso, amado, você não há um arrependimento sincero. Não seja complacente com a política de hoje. A política, como é que é a política? Politicamente correto. Nós somos politicamente incorretos, irmãos. Nós somos contra a cultura desse mundo. A nossa cultura é do reino. Nós estamos aqui para contraculturar esse sistema desse mundo. Amém, irmão? Você precisa saber que você é crente. Você precisa saber que você é filho de Deus, é da família de Deus, você é diferenciado, você faz as coisas de maneira diferente. Amém? Então, amado, não tem essa coisa de ser complacente, de concordar. Não, mas Jesus sentava com os pecadores, mas ele não estava ali para fazer parte do pecado, não. Aleluia, ele sabia quem ele era. Aleluia. Nós não estamos ali para condenar ninguém, irmão, mas nós sabemos quem somos. Nós estamos aí só esperando uma oportunidade. Eita, pai, abre uma oportunidade aqui. Você faz assim? Eu vou nessas festinhas aí de aniversário, de coisa, eu fico só pedindo ao pai uma oportunidade. Abre um coração aqui, pai. Só uma nota aqui para eu entrar agora com a palavra. Amém? Ei, agora entro. Pronto, acabou. Tem que aproveitar as oportunidades, remir o tempo, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Ajusta, irmão, ajusta a tua vida. Você quer a tua casa organizada, quer a tua família organizada, quer todo mundo em paz. Não é só vir para a igreja, não, irmão. É ser cristão de verdade. É ser filho de Deus de verdade, irmão. Valoriza esse sangue, em nome de Jesus. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam. Se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Olha, parece que ficou viva essa palavra aqui agora de novo. É necessário que se arrependam. O evangelho não mudou, irmão. O evangelho não mudou. O mundo mudou, a tecnologia mudou, o sistema mudou, mas o evangelho não mudou. É necessário que se arrependam. Sem arrependimento não há conversão genuína, não há novo nascimento. Nós não precisamos de pessoas enchendo aqui só para estar aqui por estar, não. É necessário que se arrependam. É necessário que se voltem para Deus. É necessário que Jesus seja o seu Senhor. Agora, impelido pelo Espírito, diz Paulo, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali. Ele é expelido pelo Espírito. Os da fé, eles andam pela fé e não pelo que veem. Eu sou impelido pelo Espírito para a obediência, para cumprir aquilo que Deus quer fazer. Eu sou impelido pelo Espírito para prosseguir, para avançar, independente da circunstância, independente do peso. Eu sou impelido pelo Espírito para fazer e para cumprir a vontade do Pai. Eu sou impelido pelo Espírito para orar, para interceder. Eu sou impelido pelo Espírito para estudar a Bíblia, para orar, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. Eu sou impelido pelo Espírito, irmãos. Eu sou impelido pelo Espírito. Eu preciso ser impelido pelo Espírito. Aleluia. Deixa eu falar da minha vida, que falar da vida nossa, todo mundo fica atento, com os olhos atentos, os ouvidos ficam atentos, é ou não é? Quando eu falo da minha vida, fica todo mundo assim, ó. A pessoa estava ali se distraindo no WhatsApp, já, opa, o pastor vai falar da vida dele, eu vou me ligar agora. Meu filho, Jefter, que vocês conhecem, adolescente de 14 anos, participou de um acampamento de adolescentes, recebeu uma revelação no Espírito de que o Senhor estava chamando ele para as nações. 14 anos de idade. Ele agarrou aquela revelação e passou a se dedicar a estudar a língua japonesa. Ele, pai, eu quero estudar a língua japonesa que eu vou para as nações. E eu, com a minha incredulidade, falei, rapaz, coisa de adolescente. O cara vai para o Japão. Como é que vai para o Japão? Fazer o que no Japão, rapaz? Pelo amor de Deus, tu vai para o Brasil. Né? A mente incrédula. Mas o Senhor chamou ele. O Senhor marcou ele naquele acampamento. E aí, meu irmão,
ele começou a investir na vida dele, eu comecei a investir na vida dele também. Bíblia, livros. Vamos então, vai preparar para estudar teologia quando tiver maior. Fui investir na vida dele, aquilo que me competia. Ele tem um chamado? Vou investir na vida dele. Aleluia! Não estava preocupado dele arrumar um bom emprego, alguma coisa, não. Eu falei, vou investir primeiro na vida espiritual, que Deus está chamando a vida para ele. Mas, amados, na escola, lá ali por volta dos 15 anos, 16 anos, ele era o único crente na sala. Aí ele passou a ser perseguido por um professor de história, ateu, incrédulo. Começou a perturbar a vida do menino. E aí ele veio compartilhar comigo. Eu fui lá. Fui não, irmão. Eu não fui lá, não. Entendeu? Eu cheguei para ele e falei, Jefter, vem cá, meu filho. A Bíblia diz assim, bem-aventurados sois quando você for perseguido. Bem-aventurados sois quando você for injustiçado. Eu estava falando isso para um adolescente, estava lembrando disso agora. Entendeu? Eu falei e foi isso para ele. Não, eu não fui lá tomar satisfação com o professor. Por que você está fazendo isso com o meu filho? Por que o meu filhinho, meu xodozinho, meu bichinho de Jacó? Não, irmão. Eu crio menino para ser raça, para vencer, para avançar, para superar as dificuldades. Amém, querido? Essa coisinha de ficar alisando a cabecinha, não. Eu falei, vem cá, queridão. Olha, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. A palavra de Deus diz lá na bem-aventurança, bem-aventurados sois quando forem perseguidos, bem-aventurados sois quando forem injustiçados. E fui falando palavra dentro dele, palavra dele, um menino de 15 anos. Eu lembrando isso essa semana. E foi aquilo que consolou o coração dele, confortou, permaneceu. Ele permaneceu na escola, como o único cristão dentro da sala de aula, sofrendo bullying do professor de história. Ore por ele, abençoe ele. E aí eu não sei nem quem é, nem o nome, não quero nem saber o nome dele, porque eu quero continuar amando ele. Amém? Não quero nem saber quem é o professor de história. Não me diga não, ore por ele, abençoe ele. Amém? E ele permaneceu, ele estudava na escola católica, e ele pediu a madre superior da escola, que ele pediu que a oportunidade dele ter uma reunião com alguns outros adolescentes para cantar um louvor, para fazer um estudo bíblico na sala de aula na hora do intervalo. Aí ela não permitiu na sala de aula. Falei, então tudo bem. Foi na hora do recreio, lá na hora do recreio, ele toque violão e cantando, e os adolescentes vão se aproximando dele. Sucesso. Final das contas, ele aprendeu a tocar violão com um jovem que tocava guitarra, que tinha um cabelão bem aqui, que era um adolescente da sala de aula dele. E aí eu tive que começar a orar por esse jovem. Porque o meu filho começou a deixar o cabelão crescer também. Meu filho começou a ter uma influência agora aqui. E eu comecei a orar. E quando eu vi o meu filho tocando violão, aí vinha aquela minha carne, não queria subir, sabe? Minha cara, rapaz, vai orar! Vai ler a Bíblia, crente! Aí eu olhava para ele assim, aí ia para o quarto. Olhei para o quarto, eu falei, Senhor, eis aqui a minha carne, aquieta a minha carne, me dê a direção do teu Espírito, eu não quero perder o meu filho, eu quero ganhar o meu filho, eu oro para que esse menino, esse jovem, esse adolescente, ele se converta e Satanás é que vai ser envergonhado na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. O menino se converteu, cortou o cabelo, jogou os discos de rock fora, virou cristão, foi lá para casa chorando, agora eu entendi por que eu fiz parte com essa família. Entendeu? A oração do justo muito pode seus efeitos, não é na força do seu braço, não é na sua carne, mas você não pode arredar o pé. Você não pode determinar as coisas. Foi um período, falando para ele, ei rapaz, você tem um chamado, você lembra do seu chamado? Você tem um chamado. Ele falou, pai, eu quero dormir na casa de... Quem é fulano? Vai dormir na casa de fulano com o pessoal lá. Quem é fulano? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Não vai não. Domingo não tem escola dominical? Você vai para a escola dominical domingo. Aí ele falou assim, eu sabia que você não ia deixar. Então por que pediu? Você está entendendo, irmão? Quem manda, você tem que ter ordem. Não se perdeu, não se desviou, não se extraviou. É pastor em Tóquio, ganhando japonês, porque eu fui vigilante e cumpri o meu papel de pai. Entende, amado? Você tem que cumprir o seu papel de pai. Você não tem que deixar se intimidar, nem o diabo entrar na sua casa, intimidando você através do seu filho, não. Você tem que ter ordem. Amém, amado? Não, que negócio é esse do seu filho mandar? Não, é ele que manda, é ele que sabe. Sabe nada. Não sabe nada. Quem sabe é você, que conhece a palavra e que é o líder da casa e que é o mais velho. Amém? Aí ele fala, agora impelido pelo Espírito, senão que o Espírito Santo me diz,
Paulo está mostrando o tempo. Quem é que diz? Quem é que manda nele? O Espírito Santo. O Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Quem quer o chamado aí? Quem quer? Não é? Tem isso. Esse é o chamado. Quem quer chamado? Quer ser estrela, conferencista internacional, nome no cartaz. Se levanta um monte. Sofrimento e prisão. Deus é verdadeiro, irmão. Se você foi chamado para pregar o evangelho, é sofrimento. Mas tem graça. Porque o Senhor falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Aleluia! Então ele fala, mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Vocês estão vendo isso aí? A menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Essa é minha vida, essa é a sua vida, cristão. Essa é a sua vida para você que nasceu de novo. Essa não é a vida só do ministro, não, irmão. Aleluia! Essa é a nossa vida, dar testemunho da palavra das boas novas e da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Paulo se despedindo agora dos pastores. Por isso declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa. Aleluia! Paulo ensinou, Paulo falou a verdade, tempo e fora de tempo. O recado foi dado? A notícia chegou no seu coração? Você é responsável pelo que você ouviu. Você é responsável por praticar o que você ouviu. É você que vai puxar o seu jovem, seu adolescente e colocar ele no compromisso. Aleluia! Eu falei do outro, do Jader, para vocês, não falei? Então, o Jader, a gente participando lá, quando o Jader com 5 anos de idade, participando de uma palestra, e aí foi um teólogo e um padre dando a palestra, e ele falando, né, de ensinar o filho no caminho da religião e tudo mais. E eu pensei, naquela hora, enquanto eu estava ouvindo a palestra, eu falei, bem, com o Jefter, que era o mais velho adolescente, eu comprei uma Bíblia e fiquei ali ensinando ele o caminho do Senhor. E eu falei, Senhor, como será com o Jader? Como é que eu vou fazer com o Jader, Senhor? Como é que eu vou me comunicar com o Jader, Senhor? Porque naquele tempo o Jader tinha 5 anos e ele não ouvia. O aparelho era insuficiente, aquele aparelho que ele usava. Ele ainda não havia feito a cirurgia de implante coclear. E eu perguntei para o Senhor naquela hora, veja só, eu não era nem crente, mas eu perguntei para Deus, Senhor, como é que eu vou fazer isso? E aí o Espírito colocou no meu coração, você será o exemplo para ele. Porque eu tinha escutado um testemunho, lá naquele momento, de um cego, de uma pessoa que tinha ensinado um cego a enxergar as cores, você entendeu? Um cego, para ele entender como é que seriam as coisas. Eu falei, tá, ele enxerga, meu filho, mas ele não ouve. E a fé vem pelo ouvir a palavra, como é que a palavra vai chegar no coração dele? Como é que ele vai aprender os princípios da palavra, os valores cristãos? Eu sempre fui muito ligado em valores, em princípios, em valores cristãos. Eu sou muito ligado em caráter. Entende, irmãos? Eu tenho um compromisso com caráter. Eu gosto de pessoas de caráter. Eu gosto de pessoas responsáveis. Amém? Pessoas comprometidas com a verdade. Amém? Não que eu seja 100%, não. Eu tenho as minhas falhas e falo para o papai e ele me ajusta, mas eu gosto de pessoas de caráter. Pessoas que honram seus compromissos. Pessoas que honram o que falam. Amém, amado? Porque eu creio que Deus é um Deus de caráter. Amém? Então, veja. Então, eu entendi que eu tinha que mudar o meu jeito de ser. Eu tinha que começar a melhorar dia após dia. Falei, então, Senhor, você tem que me ajudar. Eu não sei como é que eu vou ser esse pai exemplar para o meu filho. E ele foi me ajustando, foi me ajustando. Então, procure saber com Deus como é que você vai alcançar o coração do seu filho, como é que você vai ser exemplo para o seu adolescente, para o seu jovem. Você é o pai, é o líder, você tem que ser. Amém, amado? Você tem que ser esse líder para ele. Se você quer a sua descendência progredindo, sendo testemunho de vida, testemunho da palavra de Deus, descendência santa do Senhor, você precisa ser esse cara. Amém? Você sabe que o povo judeu, o Senhor, ele incumbiu Abraão dessa responsabilidade de passar de descendência para descendência. Mas o povo judeu no caminho se perdeu. Foi ou não foi? Você lê a Bíblia? Se você ler a Bíblia do Antigo Testamento, se você ler Juízes, você vai ficar bem a par disso daí. Em Juízes você vê que aquele povo, eles pararam de seguir o Senhor. E toda vez que eles paravam de seguir o Senhor, eles se tornavam refém.
dos inimigos dele. Então ali é um princípio. Se você parar de seguir os princípios da palavra de Deus, quebrar princípios, você vai estar se tornando refém de alguma coisa. Talvez alguma coisa está na sua família, na sua casa, na sua vida, desajustada, porque você quebrou princípios. Você precisa se voltar para Deus e buscar no Senhor. Senhor, onde é que eu preciso ajustar, alinhar, para voltar as coisas em ordem? E colocar as coisas em ordem na minha casa e na minha família. Você está comigo? Deus quer levar todo mundo, Deus quer carregar a tua família, mas você é o responsável, ela é a sua igreja, ela é a sua missão em primeiro lugar. Aleluia! Então depois não fica chorando porque não aconteceu. Não, você é o primeiro a pegar a pôr em ordem a sua casa, a sua família, ela tem que dar um testemunho de um lar santo, de um lar cristão, de um lar que cumpre princípios, valores. Esse povo que está aí fora, os pecadores, todos eles, irmãos, eles precisam ver na minha casa, na sua família, no seu casamento, assim, testemunhos, 50 anos de casamento, está aqui, ó. Bodas do Cordeiro já. O irmão já está nas bodas do Cordeiro, mas está aqui, celebrando o casamento. Casamento é a ideia de Deus. Homem e mulher, macho e fêmea. É desse jeito, irmão. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos dar testemunho disso. A minha casa tem que ser um lar do Senhor. Tudo em ordem, conforme o Senhor. Você veja que eu estava começando uma coisa, mas o Espírito nos levou para outra, e porque é para nós mesmos. É vacina. Porque é triste, amado, quando você chega, se depara com famílias desestruturadas, o filho mandando no pai, o filho é que dá a ordem, o filho é que desobedece o pai, desobedece a mãe. É triste quando você vê um negócio desse e você fala, rapaz, tem Jesus Cristo para entrar nessa família aqui e mudar essa família. E aí eu saio cheio de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez na minha vida, que eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado, mas a sua graça me alcançou. A sua graça me restaurou. Então, amado, eu estou aqui como boca de Deus para você e para sua casa, para sua família. Não espere o mal acontecer, irmão. Não espere o mal chegar na sua casa, na vida do seu filho, da sua filha, para você clamar por socorro. Ajusta agora, enquanto é tempo. Entende, amado? Não espere, deixa eu ser mais profundo com você. Não espere chegar a uma gravidez indesejada. Não espere seu filho estar envolvido com drogas, com bebedeira. Não espere chegar um mandado de prisão na sua casa, a polícia derrubando porta. Não espere isso. Às vezes João Batista tem que se levantar e dar um sacode em você, para você sair da letargia, da anestesia, irmão, e entender que a coisa é séria. Diabo não está brincando de ser diabo. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, irmãos. Amém? Então pega isso. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa. Pronto, falei tudo que tinha que falar. Pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Você acredita que Deus quer que você saiba isso? Porque de repente, irmão, você está ali acostumado. Está deixando levar. Não, está tudo bem. É de casa para o trabalho, estuda o dia inteiro, é uma bênção. Entende? É uma pessoa exemplar, é uma pessoa honesta. Eu também era honesto, irmão. Ou quer dizer, sou. E achava que isso era o suficiente, não é não. Não é a sua integridade humana que é o suficiente, não, irmão. Tem que nascer de novo. Tem que se arrepender, tem que se voltar para Deus e tem que ter Jesus como o Senhor. Olha só o que ele diz. Portanto, cuidem de si mesmos, falando para os pastores, e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Então, chamada nos pastores. Pastores, cuide da sua vida e do rebanho. Eu estou cuidando da minha vida e do rebanho que o Senhor me confiou, e vou falar a verdade de tudo que Ele quer que eu fale. Amém? Por amor de vós. Para que vocês sejam alcançados, restaurados e transformados. Amém? Sei que depois da minha partida, olha só, Paulo fala, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Vejam só, irmãos, estava ali advertindo todo mundo. No seu meio, na própria igreja, é dentro da igreja que surgem os lobos ferozes. É dentro da igreja que surgem os falsos mestres, os interesseiros, os cobiçadores. Entende? Que você precisa estar com
seus olhinhos iluminados, em sintonia com o papai. Entende, querido? Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O pastor é como o pai de família em casa. Se o pai de família em casa não tem os olhos iluminados, é aquele paizão negligentão, só fica deitadão no sofazão assistindo futebol do Flamengo e do Vasco. Nada contra o Flamengo e o Vasco, irmão. Torça lá. Mas eu estou te falando, se você se deixar levar apenas pelo futebol e esquecer da sua primeira responsabilidade. Se o pastor, amado, o papai está dando nota para ele, cuidado aqui, cuidado acolá, olha o que você ouviu aqui, olha esse ensino, pastorzão, se você não corrigir, se você não orientar, se você não trazer para cá, não alinhar aqui, a responsabilidade é sua. Então Deus abre os olhos do pastor, eles abrem os olhos do papai e da mamãe para orientar. Não fique pensando que é coisinha da sua cabeça, não fique ali com medinho, com intimidado, com vergonhinha. Não vou incomodar meu filhinho queridinho, bonitinho de papai. Não fica com isso não, porque senão você vai perder seu filhinho bonitinho de papai. Amém? Amém. Então o Senhor te deu uma responsabilidade, ela precisa ser cuidada com zelo. Então ele fala que vai ter falsos mestres infiltrados, falsos ensinamentos, vão ter falsas amizades, vão ter falsos irmãos. Olha como a Bíblia é verdadeira. Então não se deixe enganar, não fique inocente o tempo todo assim não. Amém? Fique inocente na sua santidade, mas seja perspicaz. Amém? Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Então está aí, irmão, nós estamos vendo direto pessoas que se levantam com falsas doutrinas só para ter o máximo de seguidores e de likes lá no seu rede social. É ou não é? Então estão distorcendo a verdade, deixando de falar a palavra da verdade, com medo de perder seguidores. Não é verdade, irmão? Então nós não tememos não, amados, de perder seguidores. Nós não estamos chamando seguidores para nós, é seguidores para Cristo. Então pessoas que são negligentes, omissas, ou covardes, tímidos, que diz a palavra, são tímidos, porque eles não vivem na fé, confiando em Deus. Querem agradar todo mundo, não querem corrigir, não querem ensinar a verdade, aí querem renovar a Bíblia, né? Não, a Bíblia precisa de ter uma nova linguagem para alcançar os perdidos. Você tem que se arrepender, você tem que se voltar para Deus, e você tem que ter Jesus como seu Senhor da sua vida. É o que está escrito aqui, não mudou nada não. Amém? Para de lorota, para de ficar criando uma historiazinha para agradar pessoas, para ter todo mundo olhando para vocês sorrindo e batendo tapinha nas costas. Paulo estava pregando a verdade, era para os judeus também se converterem, mas eles estavam ali perseguindo Paulo, e eles suportando Paulo suportando aqueles judeus que os perseguiam. Então, mas nós somos chamados para falar a verdade, tá bom? Não entra nessa historinha de politicamente correto, de concordar com isso. É mesmo? Que massa, hein? Que legal. Não, querido. Fale a verdade com amor, peça ao Espírito Santo como falar, mas não deixe de falar. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. O apóstolo Paulo está nos ensinando algo aqui. Vigiem, nunca deixei de aconselhar. Vigiem, nunca deixe de falar com seu filho, com a sua filha. Aleluia! Nunca deixe de corrigir. Vigiem, orem, chorem. Peça o quebrantamento do Senhor, peça o Espírito Santo para abrir os olhos deles, dela. Amém? Não aceite ele dizendo, não vou por isso ou por aquilo outro. Não, porque lá tem fulano e tem... Não aceite isso. Vigie. É sutil, irmãos. É sutil. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos o que ele separou para si. A mensagem da palavra é que vai te dar essa herança. E Paulo fala, jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Aleluia! Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles.
Todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Você viu aqui, amados, nessa historinha bonita de Paulo, que o evangelho é pregado com sofrimento, com lágrimas, e que é um momento que ele deixou aquele lugar, depois de 3 anos ali, implantando igrejas, treinando pastores, e ele teve que deixar aquele lugar porque o Espírito Santo determinou que ele saísse daquele lugar e fosse para outro lugar. Você entendeu, irmãos, que é desse jeito, é com lágrimas, é com choro, é que o evangelho vai ser implantado na sua família, na sua casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa igreja, em qualquer lugar. É com choro, é com lágrimas, é com arrependimento, é chegando diante do Senhor e reconhecendo: eu preciso de Ti, Pai, eu preciso de Ti para lidar com a minha carne, com a minha alma, com as minhas emoções, eu preciso de Ti para perdoar. Aleluia! Você não precisa de um mestre afagando o seu ego, afagando a sua alma com palavras lisonjeiras, com bajulação. Não é isso que você precisa. Você não precisa de tapinha nas costas, amém, irmãos? Às vezes eu sei que eu sou mal incompreendido por essa forma meia radical de falar, mas quando você lê a Bíblia, você vê, por exemplo, João Batista falando com mansidão? Não, você vê João Batista falando raça de víboras para aqueles de coração duro. Era para chocar mesmo, era para quebrar. Você vê João Batista chegar diante do rei Herodes e falar assim: olha só, você está em pecado, Herodes, porque você tomou a mulher do seu irmão e perdeu a cabeça por isso. Então, querido, nós não estamos brincando de igreja. Estamos confortáveis, estamos muito bem, graças a Deus, mas nós não estamos brincando de igreja, não. O Senhor quer preparar a sua igreja para os últimos dias, e nos últimos dias, como é que você acha que virão essas pessoas para nós? Você intimidado? Você com vergonhinha? Você com medinho de estar fora da politicamente correto? Com medinho de ser preso? Você falando mal do pastor que está pregando contra o pecado? Se deixando levar pela vibe dos outros? Você entende, irmão? Ore e peça ao Espírito Santo que dê mais ousadia para esses que estão se levantando. Ore e peça que Deus te dê ousadia para você ser ousado tão quanto ele e não covarde de ficar falando mal contra o seu irmão. Pegou agora? É sério isso ou não é? Nós precisamos entender quem somos. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, somos da família de Deus, estamos aliançados com um Deus puro, com um Deus que é santo, com um Deus que é justo, com um Deus que é amor, mas Ele é justo, amado. Deus não vai colocar no mesmo céu pecadores e santos, não. Essa é a oportunidade da igreja se santificar. Nós estamos tendo a oportunidade de sermos santificados. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças pela sua palavra, ela é a verdade. Meu irmão, eu tenho orado, seguido alguns conselhos. Pastor, pode falar a verdade, mas fala em amor. Eu falei, mas não estou falando em amor, não? Então vou orar mais. E eu vejo o Espírito Santo me ensinando a amar. E eu creio que essa palavra chegou para você com amor. Porque eu não estou falando coisas para mim, eu estou falando coisas que eu vejo e que eu sei que precisam mudar na minha vida e precisam mudar na sua vida. Amém? E eu não vou me calar. O que eu oro é pedindo ousadia e intrepidez, dou graças a Deus por homens de Deus que têm se levantado com ousadia e intrepidez para falar contra o sistema desse mundo, contra a corrupção desse mundo, contra a imoralidade desse mundo. Nós não podemos, amado, aceitar essas coisas dentro da igreja na nossa vida, não. Eu não estou falando que nós vamos rejeitar pessoas, não é nada disso. Nós vamos acolher, nós vamos abraçar, nós vamos amar, nós vamos ensinar o caminho da verdade, o caminho da justiça. Eu creio na unção que despedaça o jugo. A unção tem despedaçado o jugo. E ela vai continuar despedaçando o jugo. Aleluia! Então nós não podemos nos intimidar. E esse processo de coragem, como eu falei para vocês, torna a falar, começa dentro da sua casa, na sua família. Começa você amando a sua esposa, começa a esposa respeitando o marido, que é o que a Bíblia diz, amando como Cristo amou a igreja, esposa respeitando o cabeça do lar, não é a esposa mandando, amém? Mas é a esposa respeitando, e é o marido amando,
suportando em amor, às vezes, não é? Aqueles dias, né? Só Jesus na causa. Alguns já passaram dessa fase, glória a Deus. Mas tem outros que estão começando o casamento e tem aquela semana, não é, irmão? Aquela semana de tribulação, que você ora mais, que você tem que amar mais, tem que perdoar mais, né? Que você já olha assim e já fala, eita, Jesus amado, deixa eu entrar no meu quarto de oração. Amém? É ali, nesse momento, que nós somos forjados, tratados pelo Espírito do Senhor. Deus nos quer igual Jesus Cristinho. É assim que Deus nos quer, mostrando Jesus na nossa vida. Não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos a graça. Amém? É pela graça, pelo poder do Espírito Santo em nós, transformados de glória em glória, de degrau em degrau, pelo poder de Deus, o poder do Espírito e da palavra se